Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem Bíblia? Diga assim a ela: você tem Bíblia? Se ela disser não, diga a ela: aproxime-se de um cristão. Geralmente um cristão carrega uma Bíblia. E vamos abrir a nossa Bíblia então, sem delongas, na primeira carta escrita pelo apóstolo João, no capítulo 3, 1 de João 3. Nós temos falado aqui sobre algumas coisas dessa carta. Lógico que a gente só tem passado por cima, porque é muita coisa. Mas nós temos lido e explicado alguns versículos desta carta. E já fizemos isso no capítulo 1 e no capítulo 2. E hoje nós vamos fazer isso, iniciar a nossa jornada no capítulo 3. Quem está aqui desde o início, acho que nós começamos a falar em março sobre essa carta. Nós falamos sobre o porquê João escreveu a carta. Ele diz lá no capítulo 1 que ele escreveu essa carta para que a alegria do cristão fosse completa. Lá ele diz que aquele que se coloca como não pecador está enganando-se a si mesmo ou está mentindo, no capítulo 1. No final do capítulo 1 ele começa a esboçar dizendo que nós devemos confessar que pecamos ao invés de dizer que não fizemos. E no capítulo 2 ele inicia dizendo o seguinte: eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se todavia vocês pecarem, vocês têm assim um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. E no decorrer do capítulo 2 ele vai fazer um contraste, porque a ideia dele é levar a igreja à comunhão, e seria uma comunhão plena. E quando ele chega no versículo 15 do capítulo 2, ele vai contrastar com o mundo, onde ele declara para os cristãos, para que os cristãos não amem o mundo. E lá ele vai dizer 3 coisas que pertencem ao mundo e que nós devemos ter cuidado. E por que João faz esse tipo de declaração? O que o leva a falar dessa forma? É por um motivo bem simples, que nós vamos falar hoje e semana que vem. É que, acredito eu, lendo a carta do apóstolo, que nós não sabemos, não é que não sabemos, né? Mas nós somos um povo muito, qual a palavra que eu posso usar que fica fácil? Nós vivemos numa paranoia. Como que é isso? Nós dizemos que somos filhos de Deus. Sim ou não? Os crentes não têm mania de dizer por aí que é filho de Deus. Mas nós agimos como se fôssemos. João vai dizer aqui. Versículo 1 do capítulo 3 diz assim, na NVI: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Diga para a pessoa que está do seu lado: é concessão, não é filiação. Ele concedeu. Deus abriu uma brecha na lei e assim sendo ele abriu uma concessão. Qual a concessão? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Então João conclui o seguinte:
se Ele abriu a concessão e nos posicionou como filhos, a única coisa que nós temos que concordar é com o quê? O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Nós somos um povo que o nosso Pai é desconhecido no mundo. E assim sendo, Ele só será conhecido através dos filhos. O propósito de João, onde ele chega no capítulo 3, é levar a igreja a pensar o seguinte: nós temos que lembrar de uma coisa. Qual? Ou o que? Nós somos filhos de Deus. É nesse sentido é que nós vivemos na paranoia. Como assim? Nós perdemos essa noção de que somos filhos, e assim nós agimos como se não fôssemos, ou como se fôssemos qualquer outra coisa. E qual é o padrão de filho que Deus estabelece? Deus tem um filho que todos nós conhecemos pelo menos pelo nome, que é Jesus. E esse filho de Deus é o modelo perfeito de filho. Só que Deus, mesmo tendo um filho como Jesus, Ele abre uma concessão para pessoas como nós. E aí, João começa dizendo, pelo menos nessa versão diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. E o que é de fato? É aí que nós paramos. A igreja perdeu a noção, a ideia de que somos filhos de Deus. Nós não andamos como filhos de Deus. Por quê? Porque filhos carregam característica do Pai. E toda vez que nós caminhamos como se não fôssemos, tem algo errado na nossa caminhada. Então João vem nos lembrar, quase 2000 anos depois da carta ser escrita, o seguinte: nós somos filhos de Deus, e como tais devemos ter um comportamento de filho de Deus. A primeira impressão que João quer nos passar é o seguinte: você é um ser responsável. Diga para a pessoa que está do seu lado: você carrega o título de filho de Deus. Isso quer dizer, você pode dizer isso a ele ou a ela, isso quer dizer que existe uma responsabilidade sobre você que não está sobre o mundo. Eu não vou usar o nome do santo, mas vou contar só o milagre. Eu ouvi essa semana, uma pessoa chegou para mim, fica calma, Jamile, não é você não. Uma pessoa chegou para mim contando a história de que alguém disse a ele ou a ela, ou disse a algumas pessoas, em tom de brincadeira, dizendo assim: tá vendo? Eu vou falar do meu jeito. Tá vendo? Eu posso mentir, eu posso falar palavrão, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre. Já você não, você é crente e você não pode mentir, não pode falar palavrão, não pode fazer algumas coisas. Tá vendo? É como se você fosse escrava ou escravo. E como a pessoa me contou, quem conta isso, conta num tom de orgulho. Tá vendo, Rafael? Eu posso mentir, eu posso falar palavrão, você não pode. Idiota. É o que essa pessoa quis dizer. Agora, uma pessoa, para fazer uma declaração dessa, ela tem que ser muito idiota.
Eu posso falar palavrão como se isso fosse um grande privilégio. É muita idiotice vindo de uma cabeça só. Eu posso. Olha o que o ser está dizendo que pode. E nós, agora, por que nós não podemos então falar essas coisas? Primeiro, que nós somos filhos de um pai que nos educou. Nosso pai nos deu educação celestial. Nosso pai nos colocou num nível de sermos, a palavra usada é príncipes ou principados. Nós pertencemos a um governo de Deus, a um reino, e como pertencentes de tal reino, nós temos comportamento de rei. Por isso, não falar palavrão faz parte da nobreza. Não mentir faz parte da nobreza. Nós carregamos o nome do nosso Pai. E por isso é que não falamos tais coisas. Esse é o primeiro motivo. De fato, nós somos filhos de Deus. Por que nós temos que ter um comportamento diferente? Só por ser filho de Deus. Essa ou isso é o que nos diferencia do mundo. E seja lá qual for o pensamento das pessoas que não são cristãs, porque há uma frase no Brasil e no mundo onde diz: todo mundo é filho de Deus. E Jesus veio para dizer, na linguagem nossa, filho de Deus, uma ova. Só é filho de Deus um tipo de gente nesse planeta. É aqueles que Deus declara como filhos. Ninguém tem o direito de dizer fulano é o meu pai. Somente o pai é que tem essa autonomia. E Deus reconhece quem é filho dele. E não sei se é melhor ou pior, ele conhece quem é filho dele. E nós devemos hoje, sábado, se não me engano, 18 de abril de 2015, devemos lembrar dessa parte só, ficar preso só a esse versículo, o 1 e o 2. Nós somos filhos de Deus. Por isso devemos ter uma vida que seja pautada em quê? Devemos viver à altura do que somos. E João está dizendo, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Por que o mundo tem um problema sério com a igreja? Em todas as épocas, em todos os tempos. Porque a igreja sempre teve um comportamento de filho ou filha de Deus, e isso nos diferencia de todo o mundo. E aqui alguém pode dizer, é porque somos melhores? Não, é porque o melhor nos escolheu. Nós não somos melhores. Melhor é Deus. E o motivo dele nos escolher nos distancia do mundo. E por que a gente está falando isso? Lembra do que eu disse. De fato somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, a gente tem que tomar alguns cuidados. Quais? Se a gente fosse destacar ou se a gente for destacar. Primeiro, nós somos um povo que, por ser filho de Deus, temos uma vida diferente. Nós temos uma vida diferente. O cristão é um ser diferente.
Alguém perguntou a um pastor, certa época, você crê em extraterrestre? Ele falou, creio. Como você prova que existe extraterrestre? Ele falou, você está falando com um. Eu não sou daqui. Eu não concordo com esse mundo. Eu não me adapto a esse mundo. E o primeiro extraterrestre que veio aqui e que abalou o mundo foi Jesus. Jesus era um extraterrestre. E ele até fez declarações dizendo, o meu reino não é desse mundo. Só um extraterrestre pode falar isso. O meu reino não é desse mundo. É extra, é de outro mundo. Então nós, dando o recado de volta, nós cremos sim, os cristãos creem em extraterrestre. E nós somos esses extraterrestres. Nós vamos ser arrebatados daqui, abduzidos na linguagem deles. Nós vamos ser levados. E vai ficar provado que havia extraterrestres no mundo. E quem nos colocou nesse mundo? Porque alguém nos lançou aqui, alguma nave nos colocou aqui, amém? Como era essa nave, não importa. Não é essa que eles pintam aí em Hollywood, mas nós fomos colocados nesse mundo com um propósito. E qual é o nosso diferencial? Nós somos um povo que o mundo não nos conhece. O mundo não entende a igreja. Se tem um povo complicado de viver, é a igreja. O mundo não entende os crentes. Ou crente, sei lá como é que a gente fala isso. Por quê? Porque nós nos posicionamos contra o sistema. E por que você se posiciona contra o sistema? Porque como filhos de Deus, você e eu, como pessoas que foram colocadas nesse mundo, nós somos, ou fazemos parte da embaixada celestial. Diga para a pessoa que está do seu lado, embaixada, embaixadores. E assim sendo, nós representamos o reino de Deus. E nós estamos hoje, por exemplo, reunidos onde? Em uma das sedes da embaixada de Deus na terra. Esse território aqui é celestial. Ninguém ou nenhuma pessoa desse mundo manda no território onde você está sentado agora. Aqui está gravado o reino de Deus, e qualquer um que se levantar as armas contra os embaixadores que estão reunidos nessa noite, vai se ver com o rei. Nós fomos enviados para cá. E se alguém mexer conosco, vai sobrar para quem está mexendo. O rei é um ser feroz. Uma das características dele é ser comparado ao leão. Ele é bom de briga, para usar uma linguagem mais simplória. Jesus, a Bíblia diz que ele veio a esse planeta certa vez disfarçado. Por quê? Porque ele veio como um cordeiro, não abriu a boca, ficou calado, e o mundo não reconheceu. Mas a mesma Bíblia diz que ele vai voltar como leão. É uma diferença muito grande de cordeiro para leão. E a Bíblia coloca que ele volta como um leão que vem para julgar. Aí eu pergunto a você, presta atenção, como que a Bíblia é bem interessante sempre. Se nós fomos colocados nesse mundo, temos a concessão de filhos de Deus, Jesus vai vir julgar esse mundo. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso papel aqui? Qual é a função de um filho que foi colocado no planeta como embaixador?
Uma filha que foi colocada no planeta como embaixatriz. Qual é a nossa função aqui nesse planeta? Nós representamos e levamos a bandeira de como que é lá no nosso reino. Nós fazemos com que o reino de Deus seja conhecido e como que o rei legisla lá de cima, como que ele diz que as coisas têm que ser. Nós temos a constituição do reino e nós viemos, Deus nos colocou aqui. Olha a loucura divina, Ele nos colocou aqui para dizer que esse mundo, a constituição desse mundo está totalmente equivocada, atrasada, distorcida, corrompida, inútil, e só essa funciona de verdade. E o rei diz mais: eu vou aí, logo mais, Romanos 16:20, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Eu vou voltar aí e mostrar como que se governa. Aquele Jesus simples que veio, que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, ele vai vir para governar. Qual é o plano desse Deus? Deus tem enviado primeiro os seus filhos, vão ocupando o território. Que território? Aquele território que eu construí, chamei de mundo ou planeta Terra, e que agora está ocupado pelo inimigo. Vão sorrateiramente, essa é a palavra, Deus nos infiltrou nesse planeta. Deus, diga para a pessoa do seu lado, Deus tem um plano. E Ele nos colocou aqui para arriscar. Nós estamos no território do inimigo, porque o problema às vezes não é estar no território inimigo, Israel. O problema é que nós estamos no território inimigo e dizendo para o inimigo que ele está errado. O que você espera que vai vir para nós desse mundo? Por isso, Jesus deu um alerta em Lucas capítulo 16, versículo 8. Para a gente tomar cuidado. Que lá diz assim, ó: o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si, são mais sagazes, né? São mais, como eu posso dizer, sábios do que os filhos da luz. E esse negócio está errado, isso não pode continuar assim não. Porque se nós somos filhos da luz, pense bem, Maurício, nós enxergamos muito melhor do que eles. E se nós enxergamos melhor do que eles, nós vamos ser astutos também daqui para frente. Nós vamos olhar onde pisamos. E vamos olhar como quem é filho de Deus, como alguém que é embaixador de Cristo. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que ser um modelo de filho igual a Jesus, senão nós vamos estar enrolados. Porque existe um texto bíblico que nos alerta, Mateus 21, 28 ao 31, diz assim, ó. Olha a pergunta de Jesus: o que acha? Havia um homem que tinha 2 filhos. Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 31. Havia um homem que tinha 2 filhos.
Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Os publicanos e as prostitutas estão dando de 10-0 em vocês. Por que isso? Porque Deus, ele tem um padrão chamado padrão de obediência. Quando Deus diz algo para um filho, Deus não está testando o filho. Quando Deus disse, grave isso, não sei se você já ouviu falar nessa história. Quando Deus falou para Jesus vir à terra e morrer pela humanidade, Jesus não ficou, mas será que ele está falando sério? Jesus se prontificou e falou: eu vou. Esse é o modelo que Deus tem e é o modelo que Deus quer que sejamos: obedientes. E você nota que quando o assunto, eu tenho falado com poucas pessoas sobre isso, quando o assunto é obediência, obediência não envolve lógica. Como assim? Deus, quando nos diz para obedecer a Ele, a maioria das vezes Ele não vai dizer por que Ele está pedindo para você fazer uma coisa. Ele não vai te dar a lógica disso. Porque na obediência, o que está em jogo é obedecer. Por quê? Porque obedecer é para filho que sabe como é o seu pai e sabe que o seu pai sabe o que está falando. É bem redundante isso. Então nós temos que lembrar disso. Se Deus falou, eu vou obedecer. Por quê? Porque eu sou um filho que conhece bem o meu pai. Nós somos filhos da luz. Nós enxergamos o que o mundo ainda não enxergou. Nós temos um diferencial que o mundo não tem. Deus está nos despertando para algumas coisas e nós vivemos como alguém que está numa paranoia. A gente fala: mas será que Deus quer mesmo fazer algo em mim ou através da minha vida? Será que quando esses pregadores falam que Deus quer nos usar para proclamar e fazer com que o reino de Deus cresça e seja conhecido através da minha vida, será que é verdade ou é só jargão evangélico? Será que Deus realmente quer pegar a minha vida e colocar-me num nível mais elevado? E isso eu digo em todos os sentidos da vida. Será que Deus quer mudar a minha história de fato? E eu responderia fazendo uma pergunta: qual a necessidade dele colocar você nesse planeta? Por que Deus desperdiçaria uma vida como a sua nesse planeta? Ou como ou de onde tiramos a ideia de que Deus desperdiça vidas? Então, como filho de Deus, eu tenho uma péssima notícia para te dar hoje, que eu já dei outras vezes, mas eu vou repetir porque talvez você esqueceu. Se você é filho de Deus, Deus é que diz como vai ser a sua carreira de filho. Não é você que planeja a sua carreira.
Nós somos embaixadores, e o embaixador faz o quê? Ele faz o quê? O embaixador faz aquilo que a Constituição do país dele diz para fazer. Eu represento um governo e eu faço o que o governo diz. E como que eu vou saber o que o governo diz? A Constituição é que me diz. Então Deus, Ele planejou nos colocar aqui como filhos dele, vamos colocar assim, e Ele está dizendo: filho, vai trabalhar na vinha, vai fazer alguma coisa, vai. E o filho fala: não vou. Mas depois ele fala: eu vou. Meu pai não está brincando não, ele, aqui o chicote estava mesmo. O outro, rebelde, diz: ah, tá bom, eu vou, tá bom, sabe o que ele diz? Tá bom, pode deixar, tá bom. Aqui não tem pessoas assim. E acaba não indo. A Bíblia leva muito a sério essa coisa. Deus, quando escreveu os 10 mandamentos, em um Ele disse: ó, honre ao teu pai e à tua mãe, para que te vá bem na terra que passas a possuir. E nesse mandamento de honrar pai e mãe, Ele diz: para que prolongue os teus dias sobre a terra. Nenhum mandamento Deus fez promessa, mas nesse está lá uma promessa de prolongação de dias. Agora, quais são os filhos que os dias são prolongados? É aqueles que honram. Se Deus é o meu pai de verdade, eu vou honrar esse Deus, eu vou dedicar minha vida a Ele, eu vou fazer tudo que Ele está dizendo para fazer, eu vou me posicionar como filho de Deus. E o que eu vou ganhar com isso? O apóstolo João diria: olha quão grande amor o Pai nos tem dado, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Se nós, como filhos de Deus, queremos trabalhar para Deus, a fim de ganhar alguma coisa, o nosso relacionamento com Deus, ele é muito complicado. É um relacionamento onde eu preciso receber do meu pai para fazer alguma coisa para Ele. O que eu estou tentando dizer é que, se nós somos filhos, nós vamos trabalhar na vinha, nós vamos fazer o que o pai disse para nós fazermos. O que nós estamos falando aqui hoje é um chamado à responsabilidade, ou assumir a sua responsabilidade de filho, filha de Deus. Por quê? Porque nós não podemos sair por aí dizendo que somos filhos de Deus e ao mesmo tempo ser parecido com o diabo. É um contraste muito grande nisso aí. Porque geralmente os filhos parecem com os pais. Isso é uma regra. Às vezes ele vai parecer fisicamente, às vezes ele vai parecer pelo comportamento, alguns trejeitos, alguns traços. E com Deus não é diferente. Se nós somos filhos de Deus, nós vamos ter algo que as pessoas vão olhar para nós e vai falar: você parece com seu pai, você tem característica que está intrinsecamente dentro de você, que revela que você é filha ou filho de Deus. Nós precisamos parecer com nosso pai. E tem uma característica que às vezes a gente esquece. Lembra do que o apóstolo João disse? O fato de você e eu sermos filhos de Deus não quer dizer que nós somos iguais a Jesus na plenitude. Como assim? Jesus, ele foi um filho de Deus que não pecou.
essa é uma característica de Jesus. Jesus viveu obediente até a morte, e morte de cruz, não cometeu pecado algum, saiu lá do outro lado invicto. Só que nós somos filhos diferentes. Todos nós pecamos. O fato de você pecar não deserda você. E por que você está falando isso? Porque nós somos diferentes de Jesus. Nós somos filhos pródigos. Nós somos aquele tipo de filho que fizemos toda a besteira que não era para fazer e voltamos com a mão na frente e uma atrás, dizendo: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O cristão tem que ter essa consciência. Nós somos filhos por concessão, ou seja, há um privilégio sobre nós. Deus falou: ó, eu vou te receber como filho. E qual a condição que Deus colocou? Ah, se você pecar, está fora. Não existe isso. Porque o que teria de filho sendo deserdado com um negócio desse, acho que não sobraria um. Mas por que isso? Por que você está falando sobre isso? Para você entender que se Deus me recebeu, mesmo conhecendo o meu currículo de filho pecador, eu preciso mudar de vida. Eu preciso esforçar, fazer uma força além da natural, para estar não à altura de Jesus, porque é muito difícil, mas para estar dizendo a Deus constantemente: eu quero te obedecer, eu quero servir ao Senhor de fato. Estou pecando ainda, estou errando, mas eu quero. A nossa filiação é para mostrar que Deus investiu em nós, nos fazendo embaixadores, e está dizendo para nós: tenha um comportamento de filho. Você pecou? Então volta e vamos resolver esse negócio aqui. Mas volta para lá e vai fazer a coisa certa. De fato, somos filhos de Deus. Isso vem se perdendo muito na igreja. Nós não temos mais noção disso. E isso está tão claro na Bíblia. João capítulo 1, versículo 11 ao 13 diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha só esse destaque aqui de Jesus falando a João: os quais não nasceram por descendência natural. O que nos faz filhos de Deus é porque não houve um nascimento natural. Isso, se você prestar atenção, isso nos lembra um pouco do que aconteceu com Maria. Quando Gabriel disse a Maria que ela ficaria grávida, Maria fez uma pergunta a Gabriel: mas como que vai acontecer isso se eu nunca tive relação com homem algum? E Gabriel também não sabia, disse a Maria: eu não sei não, o que me falaram é o seguinte: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te envolver. É o que eu sei. Não entendo nada de biologia. Ou seja, Maria não vai ser uma coisa natural, vai ser uma coisa de Deus. E Deus, ele faz coisa que é só ele mesmo. Para nós aqui está dizendo a mesma coisa: os quais não nasceram de descendência natural. O que nos faz filhos de Deus é porque a nossa filiação não é uma filiação natural.
há um envolvimento do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, como está lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, Deus, a Bíblia diz lá que o Senhor nos selou com o Espírito Santo da promessa. É um nascimento espiritual. E ele continua dizendo: nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. O que nos faz filhos de Deus é algo sobrenatural. E ele continua: mas nasceram de Deus. Nós nascemos dele. Você consegue entender um pouco disso? Nascemos de Deus, sem nenhum envolvimento, vamos colocar assim, de alguma mulher ou feminino. Deus nos colocou num nível diferente, ou seja, nós nascemos de novo. E esse novo nascimento produziu algo em nós que está em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos um povo guiados ou chamados para sermos guiados pelo Espírito de Deus. E como tem um texto longo lá em Romanos 8,14 em diante, vamos abrir aí, você que está com a Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 14 em diante. Olha como o apóstolo Paulo escreveu. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. 16. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito. Está vendo? É um nascimento espiritual, que somos filhos de Deus. E no 17, a consequência disso: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato, olha só, se é verdade que participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, se nós participamos dos sofrimentos, pode ter certeza, vamos participar da glória também. Vai ter aí uma mescla. Então, os filhos de Deus têm um grande diferencial, e isso traz uma consequência que é com o que nós vamos encerrar nessa noite. E essa grande consequência foi a bênção que Jesus nos legou, onde ele ensinou como que os discípulos iriam orar. Porque o judeu, quando ia orar, e lembrando que os discípulos de Jesus eram judeus, eles oravam como? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Era a mesma oração nossa batista tradicional no passado. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus veio mexendo nisso aí. E quando Jesus veio, ele falou: vocês vão orar diferente. Por quê?
porque agora vocês têm um relacionamento de filho. E não pega bem estar colocando Abraão, Isaac e Jacó nesse negócio. São homens consagrados, mas vamos elevar mais o nível. Vamos colocar Jesus nessa história aí. Então, quando Jesus ensina a orar, diz: vocês oram assim, ó: Pai nosso que está nos céus. Como que começa a oração? Eu fui colocado na terra e eu sei onde o meu pai está, então eu vou falar com quem, ou sabendo quem ele é e onde ele está. Primeiro, ele é Pai nosso. Segundo, ele está nos céus. E como que você ora? Santificado seja o teu nome. Pai, eu quero honrar o seu nome. Seu nome não pode ser desonrado por mim, que sou teu filho. Então eu preciso levar a sério o teu nome. E não só isso: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Os filhos são aqueles que pedem para que o reino venha. E mais: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça aqui na terra o que está sendo feito aí no céu. Você vê que Jesus está nos desafiando a orar de uma forma que nem ele orava. Vocês vão orar assim, pedindo a Deus que traga o reino dele, pedindo a Deus que a vontade dele seja feita, e que ela seja feita na terra como ela é feita no céu. E aí a pergunta que eu faço a você, inteligente: quem é que vai fazer a vontade de Deus na terra? É a igreja ou é o mundo? A igreja está achando, está esperando que o mundo faça. Ela está torcendo para o mundo fazer o que é para nós fazermos. Com certeza você já viu alguém e você falou assim, ou alguém falou para você: nossa, fulano é uma pessoa tão boa. Às vezes eu tenho a impressão que ele é crente, ou só falta ser crente. Por quê? Porque fulano tem um comportamento que era para os filhos de Deus terem, e não tem. Parece que ele é filho de Deus, não é. Mas um filho de Deus comportaria assim. Então nós precisamos ter esse comportamento diferente. Por quê? Por causa do Pai que nos colocou aqui. E o C.S. Lewis dizia o seguinte: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. O Filho de Deus tornou-se homem para que os homens se tornem filhos de Deus. Jesus arriscou a vida, vindo aqui, vindo num território ocupado pelo inimigo, lembra? Falou: eu vou lá, para que mais pessoas se tornem filhas ou filhos de Deus. Lembrando que o Filho de Deus que aqui veio, morreu pelos irmãos. Cumpriu o papel dele. E Jesus fez uma declaração para mim e para você que está no Evangelho, onde ele diz assim: eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Onde já se viu enviar ovelha para o meio dos lobos? Quem é o louco? Qual pastor que faria isso? Nenhum pastor em sã consciência envia ovelha para o meio de lobo. Não existe.
Mas ele está dizendo: eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Onde Jesus quer chegar com isso? Qual era a proposta ou o propósito de Jesus? Para a gente fechar isso aqui hoje. Se Ele nos enviou como ovelhas para o meio dos lobos, no mínimo Ele queria nos dar um recado: vocês estão aí para correr risco. E pode ter certeza, se os cristãos não estão correndo risco, ou se os cristãos não estão vivendo uma vida onde é arriscado, algo errado. Por quê? Porque nós estamos no território inimigo. Diga para a pessoa que está do seu lado: nós estamos no território inimigo. E a demora é só o inimigo descobrir que nós estamos aqui para vir para cima. Então eu quero encerrar hoje com uma frase que eu li a semana passada, não foi a semana, na intercessão de quinta, do próprio C.S. Lewis, que foi uma sacada de mestre, e tem tudo a ver com os filhos de Deus. Então eu vou ler ela, depois a gente interpreta ela, né? Tem coisa que tem que ser interpretada às vezes, como a Bíblia.1 João capítulo 2, versículo 15, o apóstolo ensina o quê? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. As concupiscências da carne, a cobiça da vida, a concupiscência dos olhos. Tudo isso pertence ao mundo. 1 João 1,15. Foi o que nós falamos outro dia. Por que nós não devemos amar o mundo? Nós falamos algo sobre isso também, mas agora vamos falar via C.S. Lewis. Ele diz assim: território ocupado pelo inimigo, eis o que é o mundo. O mundo, Rafael, o mundo, Alex Mota, é um território ocupado pelo inimigo. Lembra que a palavra usada é ocupado. Jesus nos ensinou o quê? O mundo, eis que o príncipe deste mundo se aproxima e ele não tem nada em mim, ou eu não tenho nada a ver com ele, nem ele comigo. Nós não temos ligamento algum. Lembra, filho de Deus não tem ligamento com as trevas. Amém? 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 Posso ouvir um amém? Amém? Filho de Deus não tem ligamento com as trevas. Olha, sabe por quê? Eis que o príncipe deste mundo se aproxima e ele não tem nada em mim. Aí Jesus diz aos discípulos: vamos nos daqui, vamos sair daqui. Ele chegou e a gente sai. Os crentes de hoje não, os crentes de hoje chamam o diabo para briga. Vem brigar. Qual o seu nome? Beleza, o que você veio fazer na vida dele? Jesus já tinha revelado o que veio fazer na vida há muito tempo, mas os crentes desavisados têm que perguntar. E por aí vai. Território ocupado pelo inimigo, eis o que é o mundo. Aí ele diz: qual é a função nossa? Aí ele diz: o cristianismo é a história de como o Rei de Justiça desembarcou disfarçado e está chamando-nos para tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Como interpretar uma frase dessa? Número 1, o inimigo ocupou o território, mas o território não é dele. Está ocupado
chamado por Ele. Deus veio aqui disfarçado. Quando o inimigo descobriu o disfarce, a frase célebre daquela noite de julgamento foi: crucifica Jesus Cristo e liberta Barrabás. Jesus é perigoso. Se ele continuar vivo, ele vai nos sabotar. Mata enquanto é tempo. Mataram-no. Só que esqueceram de uma coisa: ele tinha poder de ressurreição. Acabou. Como que você mata um cara que sabe sair da cova, do túmulo? Como a única coisa que ele vai fazer é escolher que hora ele vai sair. Olha o que é o cristianismo. Ele escolhe a hora que vai sair do túmulo. E ele marcou uma hora para os crentes saírem também. Não vai ficar um no túmulo. De uma forma bem popular, você já viu religião produzir um negócio desse? Um povo, nós somos, só os cristãos lembram disso, nós somos o único povo na terra que vamos sair do túmulo. Sabe o que é isso? Eu sei que você não sabe, porque você está calado. Mas a morte não pode nos deter. É isso que eu estou tentando dizer. Talvez eu vou cair daqui com o computador e tudo, mas eu estou querendo dizer isso para você. Nós vamos sair do túmulo se por acaso morrermos. Por que por acaso? Pode ser que venha um arrebatamento aí. Aí só nossos irmãos é que vai ressuscitar os que já foram. O cristianismo é isso. Nós somos um povo que também, toda vez que o inimigo descobre que nós pertencemos ao Cristo da cruz, ele vem para cima com unhas e dentes. A Bíblia diz em alguns lugares que é rugindo, bramando, como se fosse leão. Embora a gente sabe que não é um leão, mas ele imita para amedrontar. Como diz aqui em São Paulo, vai que cola. Mas ele não é. E Deus está dizendo: o cristianismo, ou melhor, o C.S. Lewis dizendo, né? O cristianismo é a história de como o Rei de Justiça desembarcou disfarçado e está chamando-nos para tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Lembra daquele texto? Também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma declaração bombástica de Jesus para Pedro. Ninguém vai deter-nos, é o que ele está querendo dizer. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Eis que esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Não é entrevistarão demônios. Está bem claro o texto lá. Estes sinais seguirão aos que creem. 2 pontos. Número 1. Em meu nome entrevistarão demônios. Não existe isso na Bíblia. Em meu nome expulsarão demônios. A palavra já é um negócio interessante. Expurga, expulsa, bota para fora, bota para correr. Se prestasse, ficaria. Manda esse homem embora. Mete o pé nele. É uma música que tem por aí. É assim que ele está dizendo em termos de demônios. Eu estou popularizando para você entender. Mas ele não para em expulsar demônios. Vocês falarão novas línguas. Se beberem, não sai atrás tentando beber veneno, mas se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. O que mais?
Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eis que estou convosco todos os dias. Até quando, Jesus? Até a consumação dos séculos. Isso está onde? Na carta escrita por quem? Por Mateus e por Marcos. Mateus, ele coloca de uma forma bem interessante quando ele chega lá no final, capítulo 28, versículo 18 e 19. Jesus faz uma declaração que, se nós entendermos, a nossa vida cristã vai dar um salto ou um gap. Eu não sei se é para cima ou se é para baixo. Nós vamos tomar um susto, porque Jesus diz algo que toda vez que eu leio eu fico pensando: oh, nossa, se eu experimentasse 1% disso aqui. Porque ele fala assim, ó: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Até aqui nada demais. Portanto, ide. Olha só, todo poder foi me dado. Está na minha mão agora, é meu, posse minha. E já que foi me dado, eu não quero nem gastar meu tempo com isso, porque tem um trono lá à direita de Deus me esperando. Então vão, eu passo para vocês esse poder. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele recebe o poder e passa para a igreja. É de vocês. Vão, sabotem o mundo. É a linguagem do C.S. Lewis. É um plano de sabotagem. O inimigo ocupou o território e nós entramos no território falando: inimigo, tem dono. E eu tenho as escrituras. Olha, a linguagem do cartório é essa mesmo. Eu tenho as escrituras dizendo a quem esse planeta pertence. E tem um recado. João Batista começou a falar e vocês não entenderam. Os profetas do Antigo Testamento passaram o tempo todo falando e vocês não entenderam. João Batista, no capítulo 3 de Mateus, versículo 17, ou melhor, versículo 1, 2 e 3, ele diz algo bem interessante: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João Batista, no capítulo 3 de Mateus, versículo 11, diz: eis que o machado está posto sobre a raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo eterno. Eu vos batizo com água, mas vem alguém diante de mim, que eu não sou digno nem de desatar as correias das alpacas. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus, no capítulo 4 de Mateus, versículo 17, quando João Batista já tinha sido preso e talvez já tinha até sido morto, Jesus pega a continuação do ministério de João Batista no capítulo 4, versículo 17 de Mateus, e diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por quê? Porque quem não se arrepende agora, quando ele vier, não vai ter tempo. Arrependa enquanto a igreja está aí na terra ainda. A igreja é a embaixada de Deus na terra, dizendo para as pessoas que estão vindo da perseguição pelo inimigo, e a igreja abraça essas pessoas e fala: aqui fica, aqui você está seguro. Aqui para o inimigo derrubar, vai ter que pisar em Jesus primeiro. E a primeira vez que ele tentou fazer isso, ele caiu literalmente. Então aqui há segurança. Qual a segurança? Que você tem vida eterna em Jesus Cristo. Você é filho, filha de Deus, e tem que ter um comportamento similar, de filho, de filha. Por quê? Porque Deus é um ser santo, glorioso, majestoso, soberano, sublime, e vai mandar Jesus aqui pela segunda vez, e Jesus vai vir para julgar. E o que a igreja está fazendo? A igreja está indo e dizendo: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo, todo o poder foi nos dado, venha para Jesus, senão a coisa, o chicote vai estralar no futuro. Essa é a linguagem simples do Evangelho. E Deus está dizendo para nós: se somos filhos, vamos ter esse comportamento.
Vamos chegar para o inimigo e dizer: estamos aqui para desmascarar você, dizer realmente que Cristo venceu no Calvário e agora nós podemos reassumir o território, porque o rei vai vir. O rei virá. E nós estamos sendo convidados hoje, como disse C.S. Lewis, para entrar nesse plano de sabotagem. E fazer o quê? Colocar o inimigo no lugar dele. E só tem um povo que vai conseguir fazer isso: aqueles que têm uma vida com Deus, aqueles que conhecem Deus como filhos que querem obedecê-lo, que conhecem Deus como filhos que querem estar na presença dele. Então você que é jovem, como era aquele jovem chamado Abraão, que foi chamado aos 75 anos para um novo plano. Jovem como Moisés, que foi chamado aos 80 anos para libertar o povo do Egito. E talvez você que seja jovem como José, que é arrancado da família aos 17 anos. Como Davi, que aos 17 anos já estava lá derrotando um gigante. Ou como o rei Josias, que começou a governar com 8 anos. Não importa a nossa idade, Deus está nos chamando para quê? Para ocupar o que pertence a Ele, de fato. Deus tem o poder sobre esse planeta. Primeiro, é dono do Criador. E segundo, é dono por redenção. Ele comprou dele mesmo de volta o planeta através da vida de Jesus. Nós estamos sendo ensinados hoje a isso. Ensinados a quê? Ao quê? Ou chamados. Deus está nos chamando para, como disse na linguagem do Lewis, entrar nesse plano de sabotagem e desmascarar o inimigo. Ele ocupou e nós vamos dizer: desocupa. E quem vai conseguir fazer isso? Somente os filhos de Deus. Não tem outro povo que pode fazer isso. O mundo não sabe fazer isso. Só eu e você. Então vamos nos atentar ao que a nossa Constituição diz e fazer o que é para ser feito. Vamos colocar em pé nesse momento. Em nome de Jesus.